pessoal, bom dia, meu nome é Thanato. Hoje a gente vai falar um pouco sobre desafio de criar uma estratégia para testes automatizados em Angular. Bom, é isso aí, vamos começar. Bom, é basicamente isso, e meu nome é Thanato, Thanato Cartacho. Eu sou paraquedista, como vocês podem ver aí pela foto. Eu sou arquiteto de software. Eu sou, acima de tudo, um developer apaixonado. E a gente trabalha aqui na CIT já há 4 anos e trabalho com software já há mais de década aí. É sempre um prazer estar falando com a comunidade, trazendo informações sobre isso, sobre os nossos desafios de cada dia. A gente tem aí em cima um slide, hashtag TechSummit, para quem quiser fazer alguma pergunta, pode ir fazendo durante a apresentação. A gente vai ter um tempo no final para poder responder todas elas, né, ou as que derem no nosso tempo. Então uma coisa que eu acho que acontece muito é o pessoal não se planejar para fazer teste unitário ou teste automatizado no geral. Muita gente fala, é só teste, né? É só fazer, e acaba que no fundo tem muito mais por trás disso e acaba acontecendo algo assim, tá vendo? Você se prepara, né? Se prepara, mas a execução é bem sofrida, né? Acaba que não rola direito. Então, se você não tiver uma estratégia bem definida, se você não pensar em como fazer isso, você acaba tropeçando no meio do caminho e os seus testes acabam virando um custo acima do esperado, né? Algo que está travando o seu desenvolvimento, né? Então, do conceito estratégia, em grego estratégia, essa todo mundo já conhece, eu acho. Uma coisa que é importante, né, de falar é que a qualidade dos seus testes é proporcional à maturidade da sua arquitetura de front-end, né? Como assim, né? Eu gosto de dizer que se você não tem uma arquitetura bem definida, se você não tem um design de boas práticas na sua arquitetura de front-end, qualquer teste que você tente fazer vai sofrer as consequências disso. Então a gente vê muito em back-end o pessoal tendo uma arquitetura bem robusta, APIs e dividindo em camadas e etc e tal. Mas na parte de front-end o que eu mais tenho visto é o pessoal negligenciando um pouco a necessidade de uma arquitetura madura, de uma arquitetura bem definida, com boas práticas. Então antes, né, de você começar a se preocupar com toda a qualidade do seu teste, você tem que se preocupar também com a sua qualidade e maturidade da sua arquitetura. É um passo, um step back, para olhar para ver como isso está acontecendo no seu projeto. Planejar e orquestrar a automação de testes é fundamental. Então, igual eu disse lá no primeiro slide, se você pegar e começar a fazer só por fazer, sem se planejar, isso vai com certeza criar um gargalo, isso vai com certeza ser um problema, né, durante o seu desenvolvimento de testes, né? E aí a gente tem algumas perguntas, né? O que testar, como testar, onde testar e quando testar, né? É muito importante isso e algumas outras perguntas, né, serem feitas no seu projeto se o seu time está alinhado, né? Igual, por exemplo, o que testar, né? A gente tem, no caso do Angular, né, ou várias outras tecnologias de front-end web, a gente tem templates, a gente pode testar mudança de estados da aplicação, a gente vai testar só código, a gente vai testar os eventos que estão na tela, né, o comportamento da minha aplicação, estilo, né, CSS, eu devo testar ou não. Então, cada desenvolvedor vai ter uma visão diferente sobre, né, o que testar. E isso é um dos primeiros desafios que eu vejo que causam problemas na hora de se criar testes, né? Então, uma frase, né, que a gente aplica aqui direto é que o time deve ter uma visão única
sobre o que deve ser testado naquela aplicação. Ele pode ter uma opinião diferente, mas sobre aquela aplicação a visão ela tem que ser compartilhada, porque o que você faz, se você imaginar, eu devo testar só isso daqui e o outro cara testa só outra coisa, você vai ter sempre testes incompletos, né? Sempre uma cobertura que deixa a desejar, ou uma abordagem de testes diferentes para cada cenário, mesmo que sejam cenários muito parecidos, né? E aí a gente vem, né, falando um pouco sobre como testar, né? Uma primeira coisa, antes de você começar a escrever teste, você tem que conhecer e estar capacitado para utilizar as ferramentas. Óbvio que você só se capacita usando as ferramentas, mas, né, para você dizer assim, ó, a gente está pronto para testar, a gente, cara, tira de letra isso nas nossas sprints, né, no nosso projeto, você tem que saber o que você está usando, né? Assim como programação, que a gente tem boas práticas, formas otimizadas de fazer uma coisa, na parte de teste unitário é a mesma coisa. Você tem N formas de chegar no mesmo resultado, porém umas vão ser bem melhores do que as outras. Então, se você não conhecer o que você está fazendo, você pode estar gastando muito tempo para fazer uma coisa ruim, né, como teste. Então, se você conhecer as ferramentas que você tem disponível, isso ajuda demais você a otimizar tudo que você vai construir durante o seu projeto. E é óbvio, né, documentação, né, ter um guia de boas práticas, assim como normalmente a gente costuma ter aqui na CT para qualquer tipo de desenvolvimento. Então o time segue um padrão e é feito code review daquilo. Da mesma forma a gente aplica code review a teste unitário, né? E ter alguns snippets de teste é essencial também, né? Por exemplo, no mundo Angular, né, a gente tem o próprio Angular provê alguns módulos né, que auxiliam você a testar, né? Ao invés de você usar um SPY, alguma coisa assim, por exemplo, para testar um HTTP request, né, você tem um HTTP request testing module que te traz uma flexibilidade gigante para poder fazer isso acontecer da melhor forma. A gente tem o Router Testing Module, que é exatamente a mesma coisa, só que para mudanças de rota, mudanças de estado na aplicação. E a outra coisa que a gente fala muito aqui, e é bem falado no mercado também, mas eu não sei se todo mundo conhece ou já ouviu falar, é a pirâmide de testes, né? Você tem que ter dentro da sua estratégia uma forma de mensurar aonde eu vou gastar mais, né? Fazer mais um esforço, e aonde eu vou deixar um teste mais leve, né? Investir menos tempo, talvez, né? Porque tem algumas coisas, né, que a gente vive no dia a dia, que criar um unit test é muito mais rápido do que criar um end-to-end. À medida que você sobe na pirâmide, tudo fica mais complicado, né? Você tem cenários mais complexos, você tem é tudo mais complicado do que no unit test, onde você testa pequenos escopos de código. Então a ideia é basicamente isso. E como tempo está relacionado a dinheiro, né? Quanto mais rápido você desenvolve unit test, muito mais barato isso para o projeto, né? Então você focar muito em end-to-end pode acabar pesando muito o tempo que você gasta criando testes, né? Então a gente olha para testes unitários na base da pirâmide, né, como foco em código, e testes de comportamento, que é a interação do usuário com a tela, com a sua aplicação. Isso fica na parte de comportamento da aplicação. No nosso caso aqui, a gente teve que dar depois de ver diversas dificuldades dos desenvolvedores, a gente colocou um step a mais na pirâmide. Essa pirâmide ela varia de acordo com o projeto, então não se sintam presos a essa estratégia aqui. Pensem no que faz sentido para o seu projeto. No nosso caso, a gente adicionou essa camada, né, de component testing para poder facilitar o desenvolvedor a categorizar aonde ele vai
criar os testes, né? Então na parte de unit test continua a base da pirâmide, onde eu testo código, né? Código é propriedades, métodos públicos, eu testo aquilo olhando para um pedaço de código. Na parte de component eu começo a testar algumas coisas que não são cobertas pela parte de coverage, de cobertura de teste, né? Então, por exemplo, elementos que são renderizados na tela, dependendo, faz todo sentido para mim testar, dependendo do seu escopo, e, por exemplo, as dependências reais daquilo. Então, o teste de componente, né, no Angular e algumas outros frameworks, a gente desenvolve pedaços da aplicação, que são chamados de componentes, e isso, né, você testando esse componente como uma coisa única, você consegue extrair esse componente e usar ele em uma outra aplicação, né, sendo que ele está testado com todas as implementações reais da sua dependência. Eu vou falar mais sobre isso. Integration tests, a gente testa, né, a aplicação toda integrada, toda a integração de todos os componentes que a gente criou, né? Então são todos os pedacinhos. E o end-to-end é um teste que a gente vai percorrer toda a minha stack, saindo do front-end, indo para o back-end, acessando o banco de dados e voltando. Bom, sobre tecnologia, o que a gente usa aqui hoje, né, para end-to-end integration, a gente usa Protractor, que é padrão do Angular CLI, né? A gente tem outras frameworks de teste, como por exemplo o Cypress, que é um pouco mais novo, mas chegou, né, com uma força grande, né, no mercado de teste end-to-end. E também na parte de component e unit test a gente usa Karm e Jasmine, que são os padrões do Angular CLI. Bom, ele dá bastante ferramenta para você testar. A gente tem Jest também, porém como Karm e Jasmine é mais conhecido no cenário Angular, a gente usa isso, a documentação é mais extensa, né? Problemas que a gente encontra no dia a dia é mais fácil de obter uma resposta, tem mais perguntas e soluções no Stack Overflow, por exemplo. Então esse foi o motivo de mantermos a stack padrão que é provida pelo CLI, que é uma ótima stack. Outra coisa que é importante falar sobre a pirâmide é que a gente não constrói a pirâmide de cima para baixo, né? Isso não faz nenhum sentido. Então, a forma mais natural é você ter uma base estável da sua pirâmide para você ir seguindo em frente. Então, se você começa pelos seus testes end-to-end, você talvez queira cobrir cenários que não fazem mais sentido, porque na soma das outras camadas da pirâmide, eles já estão cobertos. Então, a gente vai também falar um pouco mais sobre isso aqui. Eu criei aqui, por exemplo, uma aplicação, né, um modelo de aplicação para a gente usar como exemplo. Então vocês podem ver aí, a gente tem essa parte meio azul, o escopo da aplicação de front-end, né? A gente tem alguns componentes com alguns services, para quem está familiarizado com Angular, né? Assim mais ou menos a divisão. A gente faz alguns HTTP calls para um back-end, uma API no back-end, que vai no banco de dados. Não tem nenhum mistério, nada muito complexo aqui. É só para a gente usar como um pano de fundo para exemplificar algumas coisas. Então, começando a falar, né, sobre a base da pirâmide, obviamente, a gente vai falar sobre unit tests. E testes unitários é uma metodologia, né, onde se testa uma unidade de código. Então, eu vou me preocupar em testar isso como a menor parte de uma implementação. Por exemplo, eu tenho uma função, eu vou testar, acessar essa função diretamente, é uma função pública, e vou, né, verificar se ela se comporta da forma que eu espero. Se eu passar o input A e B, ele me retorna o input C, é exatamente isso que eu gostaria que acontecesse, e eu crio testes unitários cobrindo esse comportamento. Se eu tenho uma propriedade que ela guarda alguma informação, eu posso testar ela. Se eu executei um método, aquela propriedade pública, que ela vai ser exposta, por exemplo, no meu template, ela
contém o dado que eu espero após a execução do teste, a execução da função. Então isso tudo eu consigo criar usando teste unitário, e aqui é onde a gente fica com a cobertura de código, né? Então se eu rodar, né, algum report dentro do Carme Jasmine, ele vai falar, você tem 90 e poucos % de cobertura sobre o seu código. Esse é um indicador que é bastante útil. Ele, óbvio, não diz que os seus testes estão bons. Ele diz que aquela linha está sendo coberta ao menos uma vez. Características dos testes unitários. Ele tem que ser rápido. Ele tem que executar em milissegundos. Então, assim, eu tenho que executar, porque eu vou criar centenas de testes. A gente coloca no nosso pipeline. Quem assistiu a palestra anterior aqui já ouviu falar um pouco de CI, né, de Continuous Integration e Continuous Delivery. Então isso daqui ele está bem ligado a isso, né? Toda vez que eu faço um commit, eu faço um push para o meu repositório, o próprio, no nosso caso aqui o Jenkins, mas o seu CI, ele vai rodar toda essa pipeline, então ele tem que ser rápido, porque ele vai executar isso a cada commit e te dar um resultado sobre como está a qualidade dos seus testes unitários, se tem alguma coisa quebrando. Então você tem uma resposta muito mais rápida, né, sobre o que está acontecendo com os seus testes e sua aplicação, por consequência. Eles têm que ser isolados, então isso é uma outra coisa importante. Quando eu crio um teste para uma classe, né, no Angular a gente tem services, a gente tem components, a gente tem diversas pipes, diversos objetos, todos eles no fundo são classes, e essas classes você tem que testar ela de forma isolada. Então, quando eu crio um teste para aquela minha função, se ela depende de uma outra função que está em uma outra classe, eu tenho que mocar essa outra classe, né, fazer um stub dela, para ela se comportar de uma forma padrão, e fazendo com que uma dependência da minha classe não quebre o meu teste. Então isso é bastante importante. Isso faz também com que os seus testes sejam mais rápidos, e você vai ter uma certeza de que quando aquele teste quebrar, aquele teste unitário, ele está relacionado àquela classe e não a uma dependência. É óbvio que todas as dependências terão seus testes unitários e, por consequência, vão ser testadas de forma isolada. Outra coisa importante é um escopo pequeno. Se você quer fazer um teste muito grande no seu teste unitário, você está aumentando o tempo que você vai demorar para rodar esse teste, você está aumentando a complexidade desse teste, e isso traz diversos problemas, como por exemplo, se um teste quebra, você não vai fazer ideia de por que ele está quebrando. Se você tem testes bastante pequenos sobre aquele método, vamos supor, se eu passar chamar um método AB de soma, né? Então vamos supor que ele pode levantar uma exceção se o número for grande demais, ou ele pode dar algum problema se eu não passar um número, alguma coisa assim. Então primeiro eu testo um cenário, né, feliz. Ok, se eu passar 2 números, ele funciona? Se eu passar um número e 0, ele vai funcionar? Se eu passar um número e nulo, ele vai funcionar? Se eu passar um número e deixar, né, sei lá, diversas opções. Então eu crio pequenos testes que testam essa função com um pequeno escopo. Então eu posso criar N testes, porque se eles forem rápidos, eles não vão ser um problema para rodar a cada commit. E no final das contas, o teste ele tem que ser simples, né? O pessoal aqui, eu já vi casos acontecerem de pessoa, durante o teste unitário lá, a pessoa vai lá e cria um if dentro do teste. Então, uma coisa, você não pode ter regra de decisão dentro do seu teste unitário. Se você tiver uma regra de decisão, essa regra de decisão ela precisa ser testada, e não faz sentido nenhum criar teste unitário para teste unitário. Então o seu teste ele tem que ser simples. Se eu tenho 2 possibilidades, eu crio 2 testes. Eu não coloco um ponto de decisão dentro do meu teste. Então essa é uma outra característica que precisa ser seguida para eu poder conseguir construir essa base da pirâmide de uma forma sólida, né? Então o que eu falei lá, voltando ao nosso
escopo de aplicação, se eu vou testar um login component que usa um login service, eu vou criar uma classe de teste, né? No Angular a gente usa um .spec para rodar um Karma Jasmine. Então eu vou ter um spec para o meu component e a parte de dependência que ele tem do meu login service, ele vai ser mocada. Então, da mesma forma para cada componente e assim sucessivamente, né? E se por algum motivo um componente depende do outro, nessa etapa de teste eu moco o segundo componente também. Então eu não vou usar nenhuma implementação real que não esteja dentro do escopo da minha classe, exceto, né, obviamente, bibliotecas públicas, como por exemplo se eu uso um Lodash ou um EXJS, uma coisa assim, né? Isso são bibliotecas que eu espero que elas funcionem. Eu não vou mocar um método do Lodash para poder verificar se a minha função está funcionando. E da mesma forma para o login. Vamos supor que meu login service ele faz uma chamada HTTP. Essa chamada HTTP que acessa um recurso externo, ela vai ser mocada, né? Vai existir um fake para ela e o escopo da minha classe apenas vai ser testado. É óbvio que nem todo service em Angular faz chamadas HTTPs, mas um service pode depender de outro service. E nesse caso eu vou mocar essa segunda dependência. Então, focar na implementação de código de uma funcionalidade, né? Garantir que as propriedades e métodos de um objeto estão realizando o trabalho que foram planejados. Independente se eu tenho uma propriedade, um método público ou privado, né, eu continuo testando meus métodos privados através dos meus métodos públicos. E as dependências, como eu disse, de qualquer outro objeto, né, que está dentro da sua aplicação deve ser mocada. Falando um pouco sobre esse teste de component, o que é isso, né? Então o teste de componente, né, como diz o Martin Fowler, essa é uma tradução minha, mas é uma frase dele, um teste de componente é um teste que limita o escopo do software a uma parte do sistema em teste. Então no nosso caso, como a gente desenvolve em Angular focado em componentes, como se fossem web components, alguma coisa que é reutilizável, então eu testo isso. Eu gosto de fazer uma comparação com um carro, né? Então se eu estou montando um carro, o meu motor ele tem centenas de peças, cada peça dessa teve o seu teste de estresse, que é o seu teste unitário. Quando eu acabei de montar o motor, bom, o motor ele é uma parte do carro que funciona independente do resto do carro. Então eu consigo testar esse motor antes de eu colocar esse motor dentro do carro, né, e colocar ele na estrada. Então não faz sentido eu pegar esse motor, construir ele, né, colocar ele dentro do carro e aí sim, depois que está tudo montado, capô fechado, estofado inteiro do carro, eu vou lá e ligo o motor e tem algum problema lá, o motor que eu montei não está funcionando. Então é interessante eu testar essa pequena parte isolada que tem um funcionamento e um comportamento específico esperado. Eu testo ela com todas as suas dependências reais, né? Então, voltando para a nossa aplicação, eu tenho aqui, né, um componente, né, que, como vocês viram, e eu testo ele como um todo, mocando, óbvio, as dependências externas. Então, para eu não ultrapassar, né, o limite da minha aplicação, eu testo tudo isso dentro desse escopo. Então, eu faço um teste. E eu gosto de falar que sobre teste de componente, 100% não é suficiente. Casos como, por exemplo, o meu template, quando eu clico num botão, ele acessa um método público. Ou eu tenho algum modelo, alguma propriedade de dados que é exibida lá. HTML é código. Os eventos, né, que você tem dentro do seu template são códigos também. O que você tem de um pouco de JavaScript direto no template também é código. E nada disso é coberto pela cobertura que o Karma te dá. Então ele vai falar que está 100%, mas se você for lá no seu template e remover aquele botão, seus testes unitários vão continuar passando e só que na hora que você rodar a sua aplicação,
aquele botão não faz nada. Então, obviamente, você quebrou a sua aplicação mesmo com os testes passando. Então, olhar só cobertura de código não é suficiente. Então, crie casos de testes para coisas que não são contabilizadas também pela cobertura de testes unitários. Na parte de integration, agora a gente já tem como objetivo, né, também do Martin Fowler, o objetivo do teste de integração é certificar que os módulos separados operam em conjunto. Então, todos aqueles módulos que eu criei, todos aqueles components que eu criei, eu vou subir eles como uma aplicação e vou testar ele. No nosso caso aqui, eu só não testo o meu back-end, eu testo a minha aplicação como um todo, né? Eu não vou escolher o que eu vou subir aquela aplicação, navegar para uma rota e usar aquilo como se eu fosse um usuário. Então eu integrei todos os meus components e moquei o meu back-end, porque novamente a gente vai ver lá na frente o teste end-to-end, a parte mais complicada às vezes na sua arquitetura pode ser subir uma instância do seu back-end. Às vezes os seus dados são sigilosos, às vezes você tem um back-end legado que é bastante pesado, não é fácil de subir, como por exemplo uma instância de Docker. Então por N motivos isso pode ser caro para você. Então você cria um teste garantindo, olha, dado que o meu back-end responda o que eu espero, a minha aplicação funciona. Esse é o goal, é o objetivo com essa camada de teste, né? Então os testes de integração são mais baratos do que um teste end-to-end para construir e da manutenção. Eles são mais rápidos para executar, porque eu não preciso subir uma instância do meu back-end, não preciso acessar o banco de dados, e eles são mais previsíveis. Isso é bastante importante porque me permite validar cenários que às vezes não são possíveis no end-to-end. Como por exemplo, se eu quiser testar, e se o meu back-end retornar um 404, se ele me retornar um 403, algum cenário, algum request, um cenário que só é gerado caso eu tenha uma exceção no back-end e eu não consigo induzir essa exceção de forma simples. Então você consegue ter, né, com o back-end mocado, cenários alternativos bem mais previsíveis, bem mais maleáveis, que te ajudam a testar a sua aplicação como um todo. Não adianta você garantir que a sua aplicação funciona no cenário ideal, em qualquer cenário adverso, por exemplo, caiu a internet do cara, né, e você vai perder os seus dados, como que a sua aplicação comporta, tudo que o cara interagiu na tela. Você grava um estado, às vezes você tem comportamentos específicos, é importante passar isso para os testes também. E com um teste end-to-end, né, você não vai simular, por exemplo, uma falha de internet. Então, são coisas desse tipo que o teste de integração traz como benefício. E todos os requests externos, como eu disse, a aplicação deve ser respondida por um stub ou um mock, uma coisa assim. Nessa parte a gente testa o comportamento da aplicação, simulando a interação do usuário. A gente testa os estados iniciais da aplicação, né, de acordo com o meu contexto. A gente testa os cenários felizes e também alternativos, né, como eu disse. E a navegação entre componentes roteáveis. Eu tenho N páginas, né, N rotas dentro do meu SPA. Eu vou navegar entre elas e vou verificar. Outra coisa também que eu consigo testar facilmente são diferentes níveis de acesso do usuário. É só eu mocar um usuário específico no meu back-end para poder ter esse comportamento na minha tela e garantir que os dados sensíveis não são exibidos caso existam. Na parte do topo da pirâmide agora a gente tem o end-to-end. Então o teste end-to-end ele tem por objetivo validar um fluxo de execução de uma aplicação do início ao fim, normalmente sendo executado em um ambiente mais próximo da realidade possível. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou olhar para a minha aplicação como um todo agora. Então se eu tenho um back-end, eu tenho uma instância, né, no meu ambiente de CI ou staging, uma coisa assim, eu posso bater no back-end ou eu posso subir uma instância, caso seja simples, para executar esses testes. Então aqui eu saio de um usuário e vou até às vezes o banco de dados, se o meu back-end tem uma dependência de um back-end de terceiro ou de um outro back-end, eu englobo toda o ciclo de execução da minha aplicação, garantindo que ela está ok
e que o meu back-end também responde de acordo com o esperado, que o que o pessoal programou no back-end conversa com a minha aplicação, né, igual é o esperado. Então aqui é o último estágio. Esse estágio é óbvio que ele é bem mais caro de ser feito. Dependendo do cenário do seu projeto, você vai ter dificuldades para subir um back-end, um banco de dados, criar massa de dados. Então é bem importante, né, pensar bem no que você vai colocar aqui nessa camada. E nessa camada a gente testa o comportamento da aplicação seguindo os fluxos normalmente de caso de uso, né? Então os cenários ideais, né, eu garanto que a minha aplicação naquele fluxo ideal, naquele fluxo que o cliente vai usar no dia a dia, aquilo lá está obedecendo o que é esperado, né? A gente tem os critérios de aceite do cliente, né, bem vinculados também a esse cenário, né, que são normalmente os cenários ideais, né, os fluxos principais da aplicação. E essa interação com dados reais, né, que é provido por um back-end real. Então aqui é importante que eu garanta que está tudo ok, né, que o request que minha aplicação faz, o meu back-end entende, que o que o back-end faz, o dado que ele precisa, vem do banco de dados de forma, né, esperada. E testar as funcionalidades da aplicação, sem se importar nada com como isso foi implementado. Então se aquilo tem 10 ou 20 componentes Angular, tanto faz para mim. Nesse caso aqui, né, tanto nesse quanto no teste de integração, eu simplesmente ignoro como isso foi implementado por baixo dos panos. Eu vou testar aquela aplicação, né, como um usuário. E como simplificar, né, essa decisão e onde testar o que? Né? Para isso, no nosso projeto aqui, eu criei um fluxo, né, um diagrama de fluxo que te ajuda a dizer aonde que eu vou colocar cada coisa, né? Então se eu estou testando aqui, ele está em inglês porque, né, no projeto que a gente trabalha aqui ele é toda a documentação é em inglês, mas então assim a gente tem, por exemplo aqui, você está tentando testar um pedaço de código, se sim, você já vem para a parte de baixo, né, da pirâmide. Se esse código ele é contido em apenas, né, um único arquivo, eu continuo descendo. Esse código depende de um outro objeto ou algum outro arquivo, se não, está na cara que é teste unitário. Se esse código ele depende de algum objeto externo, né, alguma outra classe, um serviço, eu verifico, essa dependência ela pode ser mocada? Se sim, eu venho para unit test, continuo testando na minha camada de teste unitário. Dependendo, ela não pode ser mocada por uma falha da sua arquitetura. Então, às vezes, você tem que fazer um refactoring para poder mocar essa dependência e, com isso, conseguir fazer os seus unit tests. Se por algum acaso ela não puder ser mocada de jeito nenhum, você parte para um teste de componente, onde você usa a dependência, a implementação real dos seus serviços e suas dependências. Se um código ele não está contido né, voltando aqui mais para trás do fluxo, se ele não está contido num único arquivo, eu verifico primeiro se todos os testes unitários estão cobertos. Lembra que eu falei sobre começar a pirâmide por baixo, né? Então, beleza, eu já tenho aqui 90, um valor, né, um threshold que eu defini como objetivo de cobertura. Então eu tenho uma cobertura bastante alta já de unit tests. Agora eu posso começar a fazer o meu componente. Lembra, sempre construir a pirâmide de baixo para cima, né? Se você está gastando tempo com o seu teste de componente, que ele é mais caro do que o unit test, e você tem cenários que não estão cobertos por seu unit test, dependendo, você está gastando esforço extra no seu teste de componente que poderia ser coberto pelo teste unitário. Bom, se você não está testando, voltando lá no início do fluxo, se você não está tentando testar uma parte específica do seu código, o seu código você provavelmente está tentando testar um comportamento, né? Então ele pode verificar sem eu ter que carregar minha aplicação inteira. Então vamos supor que eu quero testar que aquele componente, se ele tiver um dado do back-end, dado que o meu back-end responda a uma lista de 100 itens, eu quero verificar se aquele meu drop-down ele exibe, né, 100 itens ou N itens
e o comportamento, né, de carregar dinamicamente, depende. Se eu consigo testar isso sem, né, fazendo um shallow render, que é bastante usado em React, se eu consigo testar isso sem carregar minha aplicação inteira, eu vou para esse teste de componente, né, que é muito mais barato do que eu ter que carregar ela toda, e eu consigo testar um cenário muito mais específico, né? Lembre sempre, de baixo para cima, mas cada vez menor é o teste aqui embaixo e maior quantidade. Se eu não consigo, se eu tenho que carregar essa aplicação inteira, porque, por exemplo, eu dependo de uma configuração do meu módulo Angular que depende de N coisas, então beleza, não tem problema. E aí eu me pergunto, eu preciso testar isso contra um ambiente real? Se não, que é uma grande maioria dos casos, eu consigo fazer isso num teste de integration, né? E beleza, que eu vou ter uma quantidade maior, né, de interação do usuário carregando a aplicação inteira. E se no final das contas, realmente, olha, eu quero validar que esse fluxo ele passa do início ao fim. Então isso é um teste end-to-end, então é o último yes, né, o último sim aqui. E ele vai para o topo da pirâmide, onde eu vou construir menos testes, e são testes normalmente maiores que passam por um fluxo bem mais complicado. Beleza? E outra coisa que é falar um pouco aqui, né, como melhorar a organização de testes. Isso é bastante importante para quem lê os testes, tanto em Protractor quanto em Karma Jasmine. Se você for usar Jest, é bem parecido. Se você for usar Cypress, é bem parecido também. Então é trazer aqui, ó, né, a gente não, para quem já viu um teste unitário, aqui tem alguns exemplos, né? Então a forma de você encadear os seus testes, ela tem que ser feita de forma que você consiga ter uma leitura correta daquilo e entender o cenário como se você fosse, né, um usuário. Então vamos supor, no meu calculator onDivide, ele deve retornar 10 quando eu divido 100 por 10. Então aqui dentro do meu expect eu coloco um calculator, né, que é uma instância da minha calculadora, chamo o método de divisão e divido 100 por 10 e espero que isso seja 10. Né? Da mesma forma, vamos supor que minha calculadora ela trabalha só com 3 casas decimais. Então eu posso fazer um teste agora, tá vendo? Esse segundo teste ele já é mais específico do que o primeiro. Eu espero que se ele dividir por alguma coisa que retorne casas decimais, eu vou ter um resultado esperado, né? Novamente, se eu divido alguma coisa por zero, eu espero que isso levante uma exceção. Então, se eu dividir 1 por 0, eu quero que ele levante uma exceção divide by zero exception, que pode ser tratado em outra parte da minha aplicação. Então, vocês vejam, eu não comecei já testando pela exceção, eu comecei testando por um cenário feliz e sempre eu consigo ler, né, esse teste. Então, vamos supor que ele parou de levantar uma exceção. A mensagem que eu vou receber quando eu rodar um teste é calculator onDivide, throw exception when divide by zero fail. Então, eu sei que, cara, ele quebrou um teste que ele estava num cenário que ele tentou dividir por zero. Então, já de cara eu sei, naquele método .divide do meu calculator, ele não levantou a exceção em um momento que ele deveria. Então, provavelmente eu mexi em alguma coisa lá, ou alguma alteração de código foi feita que passou a quebrar esse teste. E assim por diante. Então, eu posso... Um scribe, ele é de graça, como eu gosto de dizer. Então, use, né, conforme for necessário para poder agrupar os seus testes, né, categorizar os seus testes e, óbvio, não exceda, não faça, sei lá, 20 describes se isso não traz algum valor real, né? Saiba quando utilizar, mas use sempre que precisar. Então isso é uma outra coisa importante. Bom, chegando aqui no final eu tenho um GitHub, né, /Tanato, Tanato Primary Key, né, como diria um velho colega meu aqui de CIT, /sit-ng-testing. Esse aqui é um repositório, ele ainda está um pouco desatualizado, tem bastante coisa para colocar lá, mas essa pirâmide que vocês viram com esse fluxo de decisão, várias coisas relacionadas a isso, já estão lá nesse GitHub. Então se alguém quiser usar isso como base para criar alguma coisa, né, no seu projeto, sinta-se à vontade em abrir issues, sempre que você não concordar com alguma coisa lá,
Abra um issue, eu vou responder, a gente vai discutir sobre isso, às vezes a gente pode evoluir junto, né? Então, isso daqui é um cantinho meu, que eu coloco coisas relacionadas ao que eu aprendo no meu dia a dia da CIT aqui, coisas que eu posso compartilhar. Devo estar, semana que vem, atualizando um pouco mais nesse final de ano, então devo mexer algumas coisas, refatorar algumas coisas que eu preciso de fazer lá. Porque o nosso dia a dia é corrido, mas é isso. Aqui é um cantinho que, se vocês quiserem conversar comigo, tá liberado. Novamente, bom, primeiro eu agradeço a todo mundo que teve paciência de me ouvir por esses minutos aí. Espero que eu tenha trago alguma coisa. A gente tem perguntas no Slido. Se você ainda não tiver feito, procura lá sly.do. TechSummit é a hashtag, e eu vou ler agora algumas perguntas que já foram feitas, né? Aqui, o scaffold do Angular já não restringe um pouco o desenho de arquitetura próprio? Desenhar a arquitetura com base no Style Guide do Angular deveria resolver? Deveria, concordo perfeitamente. A gente usa o Style Guide aqui em todas as nossas aplicações, né? O Style Guide do John Papa, que vem, né, como um dos principais desde lá do AngularJS, é um papa, por assim dizer. Então, sim, agora, usar esse scaffolding, ele não garante que você vai fazer tudo certo. Então, use isso e reforce isso dentro da sua aplicação, né? Então, é uma junção do Style Guide com esse scaffolding. São coisas que, novamente, o Angular 2, o Angular CLI trouxe isso muito, ajudou bastante isso. A gente tem uma pergunta agora do Daniel também. Se eu fosse começar um projeto hoje, eu deveria escolher o Cypress ou o Protractor, né? Aqui falando um pouco sobre testes end-to-end e integration também. Cypress, ele, bom, é um framework um pouco mais novo do que o Protractor. Ele tem umas abordagens diferentes, ele traz bastante coisas super interessantes, como por exemplo gravar o fluxo de que aquele cara navegou na aplicação, aonde aquele erro aconteceu. Então ele grava todo esse fluxo, toda a interação do usuário com a aplicação. Bom, Cypress eu acho uma excelente opção. Tem um podcast também do John Papa, Real Talk Angular, Real Talk JavaScript, falando sobre Cypress, né? E eles trazem bastante pontos interessantes. O Protractor, ele é um pouco mais antigo, ele tem bastante coisa também. Ele é o default no Angular CLI, é super simples trocar por um Cypress. Não tem scaffolding para isso, eu acredito, ainda, mas o padrão é o Protractor. Então o Protractor ele tem vantagens como, por exemplo, uma extensa documentação, né? Vários usuários do Protractor, vários desenvolvedores já tiveram problemas, já tem dúvidas resolvidas. O Cypress, por ser mais novo, talvez tenha um pouco menos disso, mas ele traz vantagens como, por exemplo, facilitar criar mock de dados, que no Protractor você não consegue pelo Protractor em si. E o Cypress tem algumas restrições. Hoje, se eu não me engano, ele só roda em Chrome. Futuramente eles devem expandir isso para outros navegadores. Protractor, ele roda em diversos navegadores. Então, se eu fosse começar um projeto, eu verificaria, né, os meus requisitos não funcionais, e aí sim eu tomaria uma decisão em qual ferramenta me basear. Se fosse só Chrome, talvez iria de Cypress. Vale a pena fazer um POC, trazendo aí uma prova de conceito, né? O que é benefício de um e de outro para o seu projeto. Não acho que você perde nada, né, fazendo essa POC. Então, se você fosse migrar um projeto já existente, é uma pergunta um pouco, né, mais complicada. Você deveria ver se o Cypress traz um ganho real para a sua stack atual. Algumas coisas são simples de migrar, né? A forma como você consome elementos de tela, etc e tal. Então, bom, novamente vale a pena fazer uma POC e verificar se isso traz benefício para a sua stack atual. Se trouxer, ótimo, vai com tudo. Já está bastante maduro o Cypress para poder ser trabalhado nessa parte. Mais alguma pergunta? Deixa eu verificar aqui.
Beleza, anônimo. Na pirâmide do Martin, o componente está em cima do integração. Por que essa mudança? Então, eu não sei se na pirâmide do Martin realmente está o componente em cima do integração. O que eu vejo muito várias pirâmides têm componente em cima do integração e várias pirâmides têm integração em cima do componente, como a gente segue aqui. Na minha opinião, o importante é você definir o escopo, independente do nome que você dê para os seus testes. Você decida se aquilo é importante para a sua stack, né, se aquilo é necessário, o custo de cada um, dependendo, né, o seu teste de componente ele pode ser caro para fazer, ele pode ser trabalhoso, então isso pode fazer ele subir na pirâmide. Então vale a pena levantar isso. A pirâmide ela é uma forma de uma analogia para você representar aquilo, né? Então quanto mais você sobe na pirâmide, mais caro fica e mais trabalhoso fica. Então você desenha a sua pirâmide de acordo com o seu cenário, né? Você pode ter um back-end super simples de subir, né? O seu Kubernetes sobe um Docker lá, acabou. Então assim, pode ter motivos para você inverter essa pirâmide aí, depende muito da sua necessidade, novamente. Não siga algo de olho fechado, avalie o seu cenário, avalie o seu projeto, o que ele precisa. Não gaste tempo, né, que você não precisa. O Guilherme, PS, hoje o padrão é o .spec, subir o testbed. Devo ter... eu não consigo ler o finalzinho da pergunta, deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Scroll down. Devo ter um spec para cada etapa da pirâmide? Ótima pergunta, né? A gente tem um spec no... Se você juntar tudo no mesmo spec, fica muito mais complicado de você avaliar, né? E fica mais complicado também de você direcionar o seu time para trabalhar com aquela camada de teste, né? Se você fica tudo junto dentro de um mesmo spec, fica complicado. Sobre o spec subir o testbed, você pode ter N testbeds dentro, falando de Angular, né? O testbed ele simula um módulo do Angular. Então você pode ter N testbed desde que eles estejam em describes separados. Então pode estar em arquivos separados, pode estar em arquivos juntos. Isso é ótimo, você pode decidir aí, né, no seu projeto. Você ainda usa o Phantom.js? Existe vantagem nele? E por que usar o Chrome Headless? Bom, isso varia também da necessidade do seu projeto, né? A gente tem aqui alguns pipelines, alguns padrões que, no caso do nosso projeto, usa Phantom.js. Você pode ter algumas limitações que o Chrome Headless possa, né, ter para você, ou Phantom.js. Então, novamente, né, vale a pena fazer uma POC, verificar o que te atende melhor, né? Não tem nada que, na minha opinião, é descartável no caso aí dessa comparação. Então, faça uma POC no seu projeto, veja vantagens e desvantagens, veja se um deles cobre os cenários que você espera e vá por ele, veja a vantagem de cada um. E é isso aí. Possui alguma técnica específica para ter uma execução de teste mais performática usando Karma Jasmine rodando Phantom.js? Existe. Primeiramente usar às vezes aqueles 3As, arrange, act e assert, né? Faça testes pequenos, faça testes usando o máximo possível de ferramentas que o Angular te dê, como por exemplo um HTTP Testing Client, um HTTP ou um Route Testing, HTTP Testing Module, Routing Testing Module e coisas assim. Então é isso, faça testes pequenos, comece do menor escopo possível e vá aumentando a complexidade à medida que você cria testes, né? E esse último escopo, ele já tente não cobrir coisas que já estejam cobertos em outros testes. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo. Novamente, Thanato é o meu nome. Cara, vocês podem me achar no LinkedIn, vocês podem me achar GitHub, vários lugares aí, é só me contactar,
Twitter, Tanato também, só perguntar. Então, assim, a gente tem evento hoje o dia todo, a gente tem um intervalo agora de 20 minutos, se eu não me engano. O próximo a palestrar é o nosso mestre Paulovic, André Paulovic, um MVP também, traz sempre bastante informação útil em diversos talks, um arquiteto nosso aqui da CIT. E ele vai falar, eu acho, sobre arquitetura evolutiva. É um talk bem bacana, para quem já presenciou vale a pena rever, e para quem não presenciou, melhor ainda. É sempre coisas disruptivas nesse nosso cenário de agile aqui. É isso aí, galera.